Bem-vindos à segunda aula do curso Introdução à Aquarela. E hoje essa aula vai ser focada nas cores. A gente vai aprender sobre a teoria das cores. O que é cor? Cor é como o cérebro dos seres vivos animais interpreta os sinais eletronervosos vindo do olho, resultantes da remissão da luz vinda de um objeto que foi emitida por uma fonte luminosa por meio de ondas eletromagnéticas e que correspondem à parte do espectro eletromagnético que é visível. Aí aqui a gente pode encontrar os dados do nanômetros da cor. A cor não é um fenômeno físico. O mesmo comprimento de onda pode ser percebido diferentemente por diferentes pessoas ou outros seres vivos animais. Ou seja, a cor é um fenômeno fisiológico de caráter subjetivo e individual. Wilhelm Ostwald, o químico e físico alemão, elaborou um sistema com base na ideia de harmonia e de ordem psicológica das cores. Ostwald propõe um círculo que contém as três cores primárias, que são amarelo, magenta e ciano. O que seriam essas três cores primárias? São as cores puras, que não é possível pegar outras cores para se criar ela. Ela é a cor mais pura e, um exemplo, não existe algum modo de formar o amarelo. Não dá pra gente pegar duas cores, misturar e formar o amarelo. Então, o amarelo, o ciano e o magenta são as três cores puras e primárias. Essas cores foram misturadas entre si e deram origem a outras cores, sendo criado o verde, laranja avermelhado e o violeta, que no caso foram chamados de cores secundárias. Na imagem à direita, a gente consegue ver bem as cores secundárias, que elas são resultados de mistura entre as cores primárias. E no canto da esquerda, a gente consegue ver um esqueminha aqui sobre as misturas, ok? O que acontece? Se a gente pegar o magenta e o ciano, a gente vai conseguir um violeta. Se a gente pegar o magenta e o amarelo, a gente vai conseguir um alaranjado. E se a gente pegar um amarelo com o ciano, a gente vai conseguir um verde. Mas uma coisa que é importante frisar sobre as cores primárias é que muita gente acaba confundindo, é um erro que muito comum nas escolas, de ensinarem que as cores primárias são vermelho, ciano e amarelo. O ciano é um azul, né? Então não tem problema se algumas pessoas falam azul, só que a questão é que o vermelho não é uma cor primária, ok? A cor primária é o magenta. O magenta, ele pode lembrar um pouco o vermelho, dependendo da tela onde você vê ou da ilustração, enfim. Só que vermelho não é. Por que vermelho não é uma cor primária? Porque se a gente pegar o magenta e colocar um pouquinho só de amarelo, a gente vai conseguir um tom de vermelho. E as cores primárias são apenas as cores que não é possível a gente tentar criar elas. Vocês conseguem compreender? Então, só para lembrar, as cores primárias são magenta, ciano e amarelo. E as cores terciárias são violeta, alaranjado e verde, ok? Além dessas cores, a mistura entre as cores primárias e secundárias resultaria em cores terciárias. Então agora a gente vai ver o que acontece de misturar as cores primárias e as secundárias. A gente vai estar aumentando um pouquinho mais a nossa grade de cor, mas tudo bem, vamos ver aqui o esqueminha.
Se a gente pegar o amarelo e misturar com o laranja, a gente vai conseguir um tom, um amarelado, um amarelo meio alaranjado. Mesma coisa com as outras. Se a gente pegar um magenta mais um laranja, a gente vai conseguir um vermelho meio alaranjado também. O magenta com violeta, a gente vai conseguir um vermelho meio arroxeado. Se a gente pegar aqui no finalzinho um ciano e misturar com verde, a gente vai conseguir um azul meio esverdeado. Os nomes das cores, eles estão assim, mas é porque eu achei mais prático colocar assim, porque é muito complicado falar sobre cor, porque que nem eu estava falando antes, ainda tem esse errinho de as pessoas acharem que o vermelho é uma cor primária, e sem contar que pela tela do computador pode ter tipo alterações na cor, não só na tela do computador, na tela da TV, ou até mesmo no papel, tipo ilustrações, desenhos com imprimidos, pode ter ali um probleminha com a cor, ok? A cor saiu um pouquinho alterada. Então eu coloquei o resultado das misturas, mas de um jeitinho tipo assim, o amarelo com laranja, vai sair o que? Um amarelo alaranjado, porque eu achei um pouquinho mais fácil para vocês estarem compreendendo, ok? E aqui a gente consegue ver o círculo cromático. É muito bacana, ele é bem interessante mesmo. E o bom desse círculo é que a gente consegue ver a posição de cada cor. Conseguimos perceber a cor, quais são as cores primárias, as secundárias e as terciárias. E por fim, a gente vai agora aprender um pouquinho sobre as cores complementares. O que são? As cores complementares seriam aquelas dispostas sobre o círculo em pontos contrários. Sobre as cores complementares, a questão é assim, ó. A gente tem que olhar o círculo ali. O que é cor complementar? São cores que, na teoria, elas combinam entre si, porque elas não têm os mesmos... eu vou dizer aqui componentes, só que eu acho que não é uma das melhores palavras para explicar, mas, enfim, eu vou estar usando aqui. Porque, igual ali no círculo tá marcando que o quê? Que o azul, ele é complementar desse amarelo meio alaranjadinho. Por quê? Mas por que ele é complementar? Porque o azul, na sua composição, não tem amarelo. E o amarelo não tem o azul. Isso significa que o quê? Que como um não tem pigmento do outro, não tem o mesmo componente do outro, eles, na teoria, novamente, eles se completam. E isso é uma técnica bastante usada por muitos artistas, que é para fazer o quê? Quando você quer fazer uma pintura e você quer destacar, você quer fazer um efeito em que as cores se destaquem entre si, ou que a figura da pintura se destaque, você pode estar usando esse esqueminha das cores complementares. O que a gente pode ver também? Que o rosa, o magenta, ele é complementar do verde. E é muito bacana. Então, gente, eu consegui aqui essa imagem que ela explica bastante sobre a questão das cores complementares e como uma atua sobre a outra. Só lembrando que todas as imagens que eu estou colocando aqui na aula, todas elas têm fonte e no final desse vídeo vai ter a referência, ok? Se caso vocês quiserem estar pesquisando alguma informação ou a imagem, enfim, vocês podem estar... No final desse vídeo vai ter os sites que eu usei, ok?
Então, essa imagem, se a gente perceber, ela é muito bacana porque a gente consegue ver as combinações. Um exemplo, aqui no começo, no primeiro quadradinho, a gente consegue ver como o amarelo, como o roxo, aliás, atua sobre o amarelo, porque o fundo tá amarelo e a gente tem esse círculo roxo. E olha como um destaca o outro. Isso por quê? Porque na composição do roxo a gente não encontra o pigmento amarelo, e no pigmento amarelo a gente não encontra o pigmento roxo. E essa última imagem aqui, eu gosto muito da combinação do alaranjado com o ciano. Eu acho uma combinação muito linda mesmo. E olha como o amarelo, o amarelo não, perdão, como o alaranjado, ele destaca o ciano, e como o ciano ali, o fundo do ciano, destaca o alaranjado. Fica uma combinação incrível. É muito legal, muito interessante a teoria das cores, as cores complementares. Enfim, gente. Então, para concluir essa aula, eu só queria passar mais uma informaçãozinha também para vocês. É que o círculo cromático ele ainda tem outros detalhes interessantes também sobre as cores análogas. Enfim, ele tem muito mais informação, só que eu não conseguiria estar pondo tudo aqui no vídeo. Aí eu resolvi trazer o básico mesmo, para não me prolongar muito aqui. E também só para vocês estarem compreendendo um pouco aí das cores, em questão das cores. Mas eu recomendo bastante que vocês, quando terminar essa aula, se você tiver interesse, quiser estudar um pouquinho mais a fundo, pesquisem, gente, pesquisa bastante, porque é sempre bom a gente estar procurando mais, não só se limitando a essas aulas que eu estou dando, ok? Então é isso, gente. Até a segunda parte dessa aula. Tchau!